Salve jovens, conteúdo rápido, rasteiro e ligeiro aqui sobre esse primeiro jogo, jogo de abertura da Euro, que acontece hoje, sexta-feira, às 4 da tarde, horário de Brasília, Alemanha e Escócia. Então, vamos lá, se liga. Então, iniciando aqui, eu sempre pego já direto aqui o Footstats, que é o site que eu gosto de olhar as análises. Clico com o scroll aqui na Alemanha, clico com o scroll aqui na Escócia, que já abre em outra aba. Eu já pego a Escócia e já jogo aqui de ladinho. E sim, eu deixo a aba bem fininha pra eu já ter essa visão boa aqui, ó. Se liga. Aí eu venho aqui e seleciono 15 minutos, porque eu não gosto muito de usar de 10 em 10 minutos. E vamos começar a olhar aqui. Bom, primeira coisa que eu gosto de olhar, média de gols feitos, média de gols sofridos. 1.6, 1.5 para a Alemanha. Isso aqui é uma média ruim, tá? Para um time da qualidade da Alemanha. A Escócia 1.20 e 2.10, média horrorosa aqui da Escócia. Agora vamos o que realmente importa, que é a distribuição de gols, para eu entender um viés com relação às estatísticas do jogo. Dá pra perceber aqui que nos primeiros 15 a Alemanha é bem forte, né? Começa bem forte o jogo, depois cai o desempenho, fisiologicamente vai caindo cada vez mais em amplitude de 15 minutos. E o segundo tempo tem o mesmo comportamento, né? Nos primeiros 15, ou seja, dos 46 aos 60, começa ali, ó, amassando o querido Alemanha. E depois dos 60 aos 75 também é bem fraco, muito semelhante ao final do primeiro tempo, e já tem um final de segundo tempo forte e interessante. E aí vamos olhar aqui a Escócia agora, ó. Assim como a Alemanha tem uma distribuição forte de gols aqui nos primeiros 15 e vai caindo o seu desempenho fisiológico ao longo do primeiro tempo, tá? Ficar ligeiro com relação a isso. Então a gente tá olhando por uma equipe que é praticamente um espelho. Olha essa semelhança aqui, ó. Muito, muito parecido. E depois o começo do segundo tempo, muito forte também. Aqui um destaque ainda maior do que a Alemanha, né? 36% contra 31%, mas dá pra perceber, olha depois. Cai o desempenho fisiológico aqui da Escócia e depois melhora no final do segundo tempo. Ou seja, estamos falando de equipes espelhos, né? O comportamento estatístico é muito, muito, muito parecido, para não falar que é o mesmo. Então, resumo olhando essas estatísticas aqui, começo de jogo, provavelmente comportamento muito, muito over. Então, expectativa dos primeiros, do 0 aos 15, muito over, então fica ligeiro, cuidado com esse back-under no começo do jogo, pela estatística, depois, obviamente, vamos confirmar com os movimentos de mercado e com a leitura de jogo. Mas dos últimos 15 minutos do primeiro tempo, ou seja, dos 31 aos 45, fica ligeiro que o viés estatístico é bem claro aqui com relação ao back and under. Show? E vamos olhar aqui agora a distribuição de gols sofridos. Olha que curioso, ambas as equipes são idênticas realmente, ó. Pouco gol sofrido, muito gol feito nos primeiros 15. Olha a Escócia, exatamente igual. Depois, aumenta o número de gols sofridos, diminui os gols feitos. E depois aumenta ainda mais no final do primeiro tempo o número de gols sofridos e não faz quase nada. Olha a Escócia, comportamento exatamente igual. Que coisa curiosa, são equipes de fato espelho. Isso daqui, qual é a informação relevante no quesito gols sofridos? Se o melhor momento, por exemplo, da Escócia fosse exatamente aqui dos 30 aos 45, você teria estatisticamente um padrão de superioridade estatístico, ou seja, você poderia explorar alguma coisa a favor aqui, por exemplo, da Escócia nesse final. Mas não é o que acontece, né? As equipes são de fato um espelho aqui com relação às estatísticas. E olhando os gols sofridos no segundo tempo, o comportamento também é idêntico. Olha isso, pouquíssimo gol sofrido no começo do jogo, aumenta o número de gols sofridos dos 61 aos 75, depois aumenta dos 76 aos 90, e esses 90 considera já os acréscimos, tá? E a Escócia, exatamente o mesmo comportamento. E aqui tem um ponto importante que é, se um dos times estiver precisando nesse final, pelo fato de ambos tomarem muitos gols no fim e fazerem relativamente bastante gols aqui, 14% e 19%, a gente pode ter um final de jogo muito over. Então vamos lá, o resumão rapidão. E nesse resumo, obviamente, não poderia faltar precificação, porque a gente é trader, o que importa realmente é o mercado. As estatísticas vão te ajudar a um viés um pouco mais simples, um pouco mais claro, pela sua leitura de jogo, mas sem isso daqui, ó, nada feito. Então bora lá, com relação ao match odds, né? Odd 1,30, não tem nem muito o que falar, muito favoritismo por parte da Alemanha. A gente sabe que estatisticamente ela começa muito forte, então podemos esperar aí um padrãozaço da Alemanha no começo do jogo. Se isso não acontecer, cabe correção nesse match odds aqui? Difícil, porque o mercado vai confiar demais, é a anfitriã. Mas obviamente, vamos ficar atento a isso, principalmente pela queda de desempenho que a Alemanha tem. Então se a Alemanha ali pelos 20 minutos do primeiro tempo não conseguir confirmar esse gol, fiquem ligeiros que pode ter uma correção interessante aqui nessa odd da Alemanha, para ela subir ali para 1,60, 1,70. Não vai esperando coisa acima de 2 não, porque, cara, é muito favoritismo jogando em casa. Com relação ao mercado de gols, temos uma odd 2,5 começando 2,40, tá? Esse preço aqui é bem interessante para trabalhar back ao under.
Vou ficar um pouco receoso pela questão do viés pré-live estatístico aqui nesses primeiros 15 minutos. Mas se tiver começando o jogo mesmo, amassando, com a Alemanha lá empurrando, padrão que vocês conhecem, laterais avançados, marcação pressão, recuperando a segunda bola, tendo escanteio, tendo tentativas de arremate. Cara, esse preço aqui, ó, até os 15 minutos, ainda mais por causa do viés estatístico aqui, cara, pode ter um padrão de estabilidade interessante para trabalhar lei e longas exposições aqui. Tanto no 2,5, quanto no 3,5, quanto no 4,5, quanto no 1,5, tá? Então fica ligeiro com relação a isso. Mas chegou ali perto dos 13, 14 e a Alemanha já deu indícios que não tá marcando tanto lá em cima. Já tá deixando um pouco a Escócia recuperar um pouco a bola, dar uma respirada. Cara, forte indício pra gente entrar back ao under aqui. Então eu vou tentar explorar um viés estatístico muito aqui. E por quê? Porque provavelmente nesse tipo de preço aqui, você não vai ter aquele comportamento extremamente under. Se a gente encontrar esse comportamento extremamente under, aí é o melhor dos mundos, que a gente fica back ali confortável. Dá pra dar back em todos os mercados ali, no caso eu que trabalho no primeiro tempo, né, os mercados FT, dá pra ficar back no 0.5, no 1,5, no 2,5, no 3,5, enfim, porque o preço é muito atrativo mesmo. Mas, porém, entretanto, todavia, pela questão do preço, a gente não vai ter aquele jogo extremamente under, mas isso não significa que não tem oportunidades pra gente explorar, né, esse under 2,5 aqui. E por quê? Porque, cara, imagina só um cenário em que a Alemanha começa a dar um pouco a bola pra Escócia. E a Escócia aqui, ó, a partir dos 30 minutos, por exemplo, tem uma média de gols feito baixíssima. Jovens, isso aqui é muito claro, o viés estatístico. Se a gente confirmar que os padrões que o mercado tá de fato querendo descer, que a 365 tá descendo essas linhas mais rápido, pode ser excepcional pra gente trabalhar esse back ao under. E ficar muito, muito ligeiro a movimentação do match odds, tá? Por quê? Porque o match odds, ele é um indício muito forte pra gente trabalhar esses unders aqui, ó. Por quê? Porque se o mercado estiver segurando essa odd da Alemanha, significa que o mercado ainda está muito confiante na Alemanha. E o mercado confiante na Alemanha não vai conseguir empurrar esse preço em back ao under muito, sabe? Então vai ser aquela descida meio que no EV nulo ali, vai descer só na boa. Mas se a odd da Alemanha começar a explodir, você perceber que não tem assim tantos tubarões querendo segurar esse preço aqui da Alemanha, jovens, fique muito ligeiro, porque aqui nos mercados de under, o mercado tem que acelerar e tem que corrigir. Existe uma correlação entre o match odds, principalmente em jogos de super favoritos, com a odd do under. Então, essa dica é muito importante. Observe o match odds aqui para você tomar suas decisões de entrada também nos mercados de gols. Todos os mercados estão correlacionados. Convém que você use muitos ingredientes para você fazer uma entrada. E vamos de resumão de tudo que a gente falou. Viés muito claro estatístico no começo do primeiro tempo para over. Viés muito claro estatístico no começo do segundo tempo também para over. E depois, principalmente ali no primeiro tempo, dos 30 para frente, muito viés claro de back ao under. Dos 16 aos 30 também, mas mais acentuado esse viés estatístico dos 31, né, aos 45. No segundo tempo, back ao under, pela estatística, o viés é claro somente dos 61 aos 75 minutos. Então fica muito ligeiro para explorar back ao under nesse período aí. E no final do jogo, se alguma das equipes estiver precisando, ambas tomam bastante gols no final e ambas fazem relativamente um número alto de gols ali no final do primeiro tempo, então vai ser muito interessante trabalhar isso daqui. Com relação à precificação, fica muito ligeiro com essa odd da Alemanha. Se o mercado quiser explodir essa odd da Alemanha, pode ser muito, muito interessante esse back ao under, porque os mercados vão ter que derreter caso a Alemanha não esteja jogando como se espera de uma odd de favorito 1,30. E para encerrar, aquela dica de sempre. A Euro é uma competição importante? É. Uma competição com muita liquidez? É. Vai ser muito legal de trabalhar. A gente quer trabalhar esses campeonatos? Claro que sim. A gente se prepara ao longo de anos para essas competições? Sim. Mas aceite e entenda que é só mais uma competição. Não vá jogar o seu longo prazo fora por causa de um jogo, por causa de uma competição. Um mês é um mês só, não significa nada no seu longo prazo aqui dentro do trade. Então calma, pezinho no chão, bundinha na parede para entender as nuances do mercado. E se você quiser trabalhar comigo, fica à vontade para você assinar a comunidade de Alpha lá e vir trabalhar comigo essa competição e todos os outros jogos aí que a gente vai fazer ao longo dessa Euro. Chique Show, espero que vocês tenham gostado desse vídeo em um formato um pouquinho diferente, mas espero que eu tenha ajudado. Tentei fazer um vídeo rápido, mas é difícil falar sobre tudo isso de maneira rápida, mas acho que eu consegui entregar o conteúdo. Então se inscreve no canal, ativa a notificação, e se você estiver vendo isso no Instagram, me segue aqui e envia isso daqui naquele grupo de traders que você tem por aí. Tamo junto!